para trazer uma mensagem estimulativa com base na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para conciliar o tema tão bem sugestivo. Capítulo 15, versículo 58, tem um texto que os irmãos sabem de qual é salteado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Antes de falar, quero deixar registrado a minha gratidão ao irmão Eliel, à irmã Júlia, que tem me conduzido desde a cidade de Itapuranga para cá, tem me pego no hotel. Agradeço a Deus pela sua vida, amigo, ajuda da sua família. Deus recompensa o carinho. Queridos, tomando por base esse texto, quero conciliar ao tema, para falar da simplicidade da semente e o poder de germinar. Os irmãos vão de convir que o texto, em apreço, que dá princípio à temática, ele está inserido em um lugar geográfico que pela ótica judaica era impossível se ouvir o que se ouviu. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que Cristo, ele está em um lugar que era amaldiçoado pelo judaísmo, um lugar que muitos judeus cortavam o caminho para não se tornar imundo, e quebrando o protocolo na visão dos próprios discípulos. O texto em apreço mostra que Jesus estava falando com uma mulher samaritana, e não era comum um homem conversar com uma mulher em público só. E, sobretudo, samaritana, tendo em vista que os judeus eram proibidos até de saudar, de visitar e ter amizades com os samaritanos. Então, quando os discípulos veem o episódio, pois tinham se afastado para comprar alimentos, se alegram. O texto diz que os discípulos dizem, alegria expressam por ver Jesus conversando com uma mulher. E neste diálogo, eles questionam e propõem a Jesus que se alimente. E Jesus diz que a sua fome é fazer a vontade do Pai. Então Jesus vai discorrer acerca do semear e do colher, da necessidade urgencial. Então os irmãos observam que o texto em apreço diz, e Jesus aborda a alegria e o privilégio daquela geração de ser enviados por ele para colher o que não semearam. Interessante. Veja que Jesus diz a eles que outros trabalharam e eles estavam sendo inclusos no trabalho dos outros. Para colher o que não semearam.
Porque a recompensa vem para quem colhe e a alegria para quem semeou. O interessante é que quando nós olhamos o texto, obviamente, se você volta para a parábola não é dos, do singular, semeador, você vai observar que dá-se-nos a entender, o semeador saiu a semear. Então nós vamos perceber que Jesus está falando, bem verdade, dentro da minha visão, o Pai semeia. Quem é a semente? O próprio Cristo. Então quando ele fala acerca disso, ele vê e ele mostra que a semente é semeada nas quatro condições da terra: beira do caminho, rochas, espinhos e férteis. 40 anos de profissionalismo, eu trabalhei com agronomia. Me aposentei. Trabalhei 40 anos em uma empresa só, usina de açúcar. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Então eu posso falar um pouco com propriedade das condições climáticas, das condições de preparo, das dificuldades. Veja que a semente que foi semeada, ela é produtiva, ela germina, independente da condição da terra. O problema não estava na semente. Então quando nós observamos o contexto, a semente, no nosso vocabulário, é um substantivo feminino, é uma morfologia botânica. É aquilo que é jogado na terra para germinar. Então veja que Jesus, numa certa passagem, disse: se a semente não morrer, não nasce novos frutos. Então veja o que Jesus menciona esses discípulos e posteriormente nós. O privilégio de colher o que não semeamos. Então nós vamos ver a simplicidade. O porquê a adversidade é tamanha por conta da simplicidade da semente. E muitas vezes nós não percebemos o poder da germinação. Observem que Jesus agora vai dizer a eles do privilégio de semear, de colher melhor, de desfrutar do trabalho que estava sendo feito. E a alegria do colher não só era deles, mas de quem também semeou. Então essa simplicidade chamada Evangelho, essa simplicidade chamada Jesus, você vai observar que os maiores sermões de Jesus é baseado na simplicidade. Nós que complicamos pelo sofismo, por tentar falar bonito demais. Mas as mensagens, os maiores sermões, você vê chuva, você vê terra, você vê semente, você vê vento, coisas simples do dia a dia. Então quando esta semente começa a ser anunciada, ela vai deparar justamente com algo dominante, preponderante, que era o judaísmo. A simplicidade de Cristo e daqueles que Ele escolheu para colher o que Ele, como semente, teria que ser sepultada, enterrada, morrer e germinar. Porque se Ele não ressuscita, não tinha evangelho. Se Ele não morre, não tinha evangelho. Se Ele não morre, não germinava, a gente não nascia.
Então o que ele veio pregar era isso, contrariando a cúpula do judaísmo, que eram os saduceus, que afirmavam que não existia vida após a morte do corpo. Então os irmãos observam que o fato da sua simplicidade geográfica, Galileia, não vem nada que preste daquela região por conta da confusão, da divisão do reino. Acompanhado de 12 seguidores, sem vulto político, econômico e acadêmico. Simples, agricultores e pescadores. A simplicidade é importante demais. Ser simples é não ser complicado. Então Jesus agora vai disseminar este evangelho, baseado em si próprio, o que o Pai semeou. A semente aqui está entrando como parábola, como algo do cotidiano, para abrir a mente dos seus ouvintes e dos próprios discípulos, que era algo que eles atuavam no cotidiano. Então os irmãos vão te convir que pelo sistema do judaísmo seria impossível progredir, porque havia um poder predominante, detentores, fixado em Jerusalém, o centro político, religioso, econômico. E este poder dominante procurava aniquilar qualquer ameaça que surgisse, qualquer ser humano, sobretudo da Galileia, do norte, daquela região, que a notícia chegasse em Jerusalém, que juntou pelo menos 10 pessoas e estavam disseminando um ensino, uma doutrina, um pensamento, se tornava ameaça. Eles tinham como ameaça pública e religiosa, e qual era o objetivo? Eliminar. Os irmãos vão observar que em Atos, Lucas registra a palavra de um dos homens mais importantes do contexto acadêmico, Gamaliel, dentro do judaísmo, quando ele disse e relata 2 acontecimentos que engloba 2 personagens nortistas, o Teudas e Judas, o Galileu. Veja que Gamaliel diz que eles juntaram pessoas e estavam disseminando uma doutrina. Então perseguiram e o mataram para tornar a sua doutrina em nada, e o fizeram. Agora surge outro, pregando uma doutrina de vida após a morte, pregando um conjunto de ensinamento, que é o que chamamos de Evangelho de Cristo, que trazia esperança para os que o sistema descartava, trazendo uma palavra de vida após a morte, e uma palavra de poder. A diferença era que os outros que passaram era só oratória, persuasivas, mas agora não, esse era diferente, porque a sua mensagem era com autoridade, com poder e com milagres. Não eram só as palavras. A sua palavra era tão poderosa que estava resgatando os descartados, os marginalizados, a quem ninguém acreditava mais, trazendo vida e até ressuscitando mortos. Aí a notícia chega no sistema, e quem sabe o que o sistema sabe.
Então veja que eles tentaram de todas as formas eliminar logo aqui. Veja que o nome de Cristo, o nome de Jesus, chegou, se fosse hoje, o ápice das visualizações, traduzindo. O nome de Jesus chegou nos gregos, civilização. O nome de Cristo se tornou abrangente, ameaçador. Ele poderia galgar o nome, mas quanto mais crescia, mais simplificava. Tem algo mais simples que sementes? Então o sistema do judaísmo começou a tentar impedir logo aqui. Para quê? Para que não germine, para que não cresça. E vejam que eles planejam prender, mas não conseguiram. Porque o próprio João diz que quando os soldados foram prendê-lo, o viram pregando. E quando terminou o sermão, não tiveram coragem de o algemar. E o relatório que chegaram para os líderes do judaísmo foi: a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele prega. A gente nunca ouviu uma mensagem com tanta autoridade como ele. Já que não conseguiram prender, vem o advento, que não era comum. O advento, que a própria cúpula religiosa, a boca de Deus do judaísmo, na lei de Moisés, os saduceus não acreditavam ressurreição do corpo. Aí acontece um evento em Betânia. E segundo a tradição diz que os fariseus acreditavam na ressurreição do corpo só até 3 dias, mas os saduceus não acreditavam em nenhum momento. Aí Jesus quebra os fariseus e quebra os saduceus. Ele espera passar 3 dias e só chega com 4 dias de morto de Lázaro. Por isso que Marta diz: Senhor, já é o 4º dia. Tem mais jeito não. Até a putrefação já tomou conta, cheira mal. A simplicidade da semente, gente. Aonde o puseste? Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Bombou, como diz a linguagem atual. E para piorar, com poucos dias depois, um culto em ação de graça. E a Bíblia diz que aquele homem que há poucos dias estava podre, agora estava sentado na mesa ao lado de Jesus. Olha para quem está ao teu lado e diz: é demais, não é? Esse evangelho não descarta ninguém. E o pior, agora o povo aceitava o evangelho não só pela pregação, mas só em olhar para Lázaro já se desmanchava e acreditava em Jesus. Então olha para quem está ao teu lado e diga: tu és um instrumento, tu és um instrumento, tu és um instrumento. Tu vai perturbar, mas tu vai colher. Aí agora vão matar. Era necessário, porque se a semente não morrer, fazem tudo bonitinho. Qual era o objetivo de matar? Aniquilar. Qual era o motivo de matar? Tirar da mente do povo. Qual era o motivo de matar? Dissipar os seus discípulos. Por isso que eles usaram a lei de Moisés e usaram o poder que regia a época, o poder romano. Na lei de Moisés, Deuteronômio diz que todo que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Foi Deus que falou. Pela lei romana era o ultraje, o pior tipo de morte, a vergonha para sempre. Então pegaram os 2 piores viés de condenação e condenaram. O levaram à cruz.
esmagaram, dilaceraram, crucificaram, sepultaram. Em 3 dias, dissipando a vergonha e o desprezo e o desespero, ele ressuscita. A semente germina. E ela germina mais forte do que o que era antes. Agora ela germina na beira do caminho, germina no meio dos espinhos, germina no pedregal e na terra fértil. O que eles não esperavam era que aquela semente tão simples fosse tão poderosa na sua germinação. A ponto que a Bíblia nos fala que aqueles que estavam desesperados, amedrontados, pela simplicidade, pelo medo da represália que já estava ocorrendo, veja que os próprios discípulos não lembraram da mensagem que ele pregou. Só depois de o vê-lo ressuscitado, receberam esta coragem. E agora essa semente vai germinar, e a refunção do discípulo não era mais, gente, como a gente se preocupa. Veja como é simples. Já foi semeado, já foi plantado, já germinou. É só falar dele e só colher. Não precisa enfeitar muito, não precisa rodear muito, não precisa falar bonito demais. É só falar do germinar, do poder da semente. Eu não quero passar do horário, mas os irmãos vão perceber que agora aqueles simples discípulos começam a atrair multidões. Me explica, procura qualquer teólogo, PhD, pastor Oséias, pergunta a qualquer um destes grandes doutores, expositores da mídia, se eles conseguem, se nós conseguimos explicar. Cerca de 120 personagens. Eu tive o privilégio de entrar na sala do cenáculo, onde aconteceu. Por mais que você estude, você não consegue mensurar, sei lá, o quanto é impossível na ótica humana, se não fosse o poder da germinação. O que eles fizeram? Quando a semente germina, o céu abre, o Espírito vem. E a simplicidade une-se ao poder. E eles simplesmente, diz o texto em Atos, que eles vão falar o quê? As maravilhas que Deus havia feito. Quando o Espírito Santo desceu, está escrito, eles falavam, cantavam, tudo sobre as maravilhas de que Deus fez até o germinar da semente. Então toda Jerusalém lotada de religiosos ouviram o barulho, e veja que a primeira questão é pejorativa. De onde está vindo esse barulho? Na língua do nosso país, está vindo lá de cima da sala. A gente está sabendo quem está lá, os galileus. Veja que é pejorativo, mas eles não são indoutos, ou seja, eles não têm conhecimento disso. Na nossa linguagem, eles são analfabetos, não conhecem a lei. E como nós estamos ouvindo eles falar na língua do nosso próprio país? Olha que coisa linda. Se 3.000 pessoas aproximadamente se converteu, foram atraídos no mínimo 6.000, dentro de um percentual comum. E quando eles chegam lá, não,
é uma rua estreita, lotou de baixo a cima, 6.000 pessoas. A cidade foi abarrotada. Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha o som que a gente tem hoje, era no boca a boca. Atrair uma cidade. E para piorar, para contrariar o sistema, um crente que há pouco menos de 60 dias tinha se desviado, tinha dito que nem conhecia Jesus, agora cheio da esperança, da germinação, enche o peito e diz: quem vai pregar hoje sou eu. Quem vai colher hoje sou eu. Olha a mensagem do irmão Pedro, olha o que é que ele prega. Ele prega Deus, a história em Jesus. E quando ele nem termina de pregar, nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas sendo colhidas pelo poder da semente. Aí vem os desafios. Do mesmo jeito que Jesus disse: eu estou enviando vocês para colher o que vocês não semearem. Agora, veja aonde nós estamos. Jesus disse: outros trabalharam e vocês entraram no lugar deles. Aí você vai ver aqui que a partir daqui, todos os poderes existentes no judaísmo e apoiadores se uniram com o objetivo: eliminar. Veja que agora se juntam quem? O Sinédrio. E quem era o Sinédrio? O Supremo do judaísmo, a maior corte, a mais poderosa no contexto jurídico. Junta-se quem com ele? O judaísmo, o poder da religião, a boca poderosa do povo, de Deus para o povo. Se junta quem? O poder político, o poder do império na Judéia. Se junta quem? O poder econômico, porque o dinheiro estava no sistema. A Bíblia diz, pelo contexto, que os discípulos nem o dinheiro para hospedagem tinha, dentro das entrelinhas, porque eles estavam lisos, amedrontados, e só tinha a esperança e o poder da ousadia do germinar da semente. Qual a probabilidade? Você ficaria de qual lado? Um lado elitizado, um lado requintado, um lado poderoso, e do outro lado liso, sem cultura. Então veja que a coisa vai, eles vão colhendo com base na germinação de Jesus, da semente, todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias tinha pessoas sendo salvas. E você não vê nenhum discípulo se autoproclamando. Simplesmente a Bíblia diz que eles pregavam a ressurreição e o Senhor cooperava com eles, e os milagres seguia a todos os que criam. É simples demais. Ele não mudou, é o mesmo, a ponto de atrair a atenção do Supremo Tribunal. Hoje, com todo respeito ao contraditório, com todo respeito a todos os pensamentos, mas a gente está com uma preocupação tão elevada. A gente está elevando tanto o poder do homem que estamos esquecendo do poder do germinar da semente. A gente está acreditando as maiores decisões ao homem e esquece que a nossa história é de poder, simplicidade, descarte, desprezo, mas de poder. Isso é evangelho. Veja que eu não estou criticando, não, eu também defendo, mas eu vim falar do poder da semente e a simplicidade dela. É por isso que entra agora o poder judicial, o sinédrio, e o poder acadêmico, para quê? Eliminar. Veja que com o milagre daquele homem coxo, e para piorar, gente,
O acontecimento foi no culto do judaísmo. A oração das horas que Pedro vai era dos judeus, dentro do santuário. E quando aquele coxo entra pulando e saltando, Pedro aproveitava, enquanto a Bíblia diz que o coxo cantava, dava glória, pulava, eles pregavam a ressurreição, ele e João, de Cristo dentro do templo. E quase 5.000 pessoas, partindo do pressuposto do texto, sem acumular com os 3.000, a Bíblia diz que o número foi para quase 5.000 pessoas que aceitaram o Evangelho. Imagina a bagunça que eles não fizeram no judaísmo. Simplesmente pregando a ressurreição, simplesmente pelo poder do germinar da semente. Só colhiam. Foi aí que juntou o sinédrio, o religioso e o acadêmico, e disseram: vamos pará-los, porque pela formação deles, essa ousadia que eles têm não é explicável. Veja que foi vozes da religião e da alta cúpula da jurisdição do judaísmo que disseram, foram pessoas capacitadas, vendo Pedro e João pregando, diziam: que ousadia, nunca vimos uma ousadia dessa. Esses homens estiveram com Jesus, não tem outra explicação. Olha para quem está ao teu lado e diga: esse negócio aqui de evangelho não depende da sapiência humana, é poder de Deus, é o poder da semente, é o poder de Deus. Tem muita gente metida besta, é aqui que cumprir com o evangelho. Eu faço, eu sou, não, eu quebrei. Quebrou nada, você vai sair quebrado se pensar assim. Quem faz é Ele. Qual era a evidência para esses homens? Cadeia não parou, gente. Aí disseram: vamos chamar o poder acadêmico. Veja que em Atos a gente vê a reunião. Olha o tipo de gente que estava na reunião, pastor Osmar. Só top. E entre eles, o homem mais venerado, respeitado em toda a região, chamado Gamaliel. Ele representava os escribas, os doutores, o acadêmico. E quando ele menciona Judas e Teudas, era referente aqui, olha gente, ele faz a reflexão e diz: vocês sabem, ele toma a palavra na reunião para falar com os juristas, com os religiosos e com os acadêmicos, e diz: olha, vocês sabem o que aconteceu há tempos atrás entre Judas, o Galileu, e Teudas. A mensagem deles, o processo deles, eles morreram e reduziu-se a nada os seus seguidores. Mas veja que ele diz: mas o caso agora é diferente. Veja o que vocês vão fazer a esses homens. É melhor vocês deixarem eles em paz, porque se essa obra for de homem, vai perecer como a dos outros, mas se for de Deus, vocês não vão impedir a colheita. Porque a semente já foi morta e germinou. E nós somos chamados para o lugar e colher o que nós não sabíamos. Olha o privilégio. Aí é quando Gamaliel dá a ideia. A ideia possivelmente veio de Gamaliel. Porque a gente não usa o intelecto. Eles não conhecem a lei, eles nem lê, sabe direito. São do interior, a maioria. A maioria do interior. Então o que é que a gente faz? Será que tem alguém capaz para difundir a lei de Moisés como ninguém? E com base legal, pela leitura, pela lei, para essa raça? Aí Gamaliel diz: eu tenho um menino que é top. Doutor Saulo de Tarso.
Olha o currículo do homem. Primeiro, oriundo de uma cidade universitária, Tarso. Todos os maiores filósofos, matemáticos, se formavam na época em Tarso. Segundo, filósofo. Terceiro, advogado, a ponto de galgar a mais alta corte. Ele fazia parte do Sinédrio, porque ele votava, e só quem votava era o Sinédrio, membro do Sinédrio. Conhecimento do mundo geral. E para melhorar, duas cidadanias, romana e judaica. E como romana, ele era imune de açoites e crucificação. Como romano, ele não deveria ser chicoteado, nunca. Ele tinha imunidade e muito menos crucificado. Ele é bom? É. O homem mais respeitado no contexto da lei assinou o currículo. Ele foi o melhor da minha classe. E ele entra com o objetivo de quê? De enfrentar o poder da semente. Ele não enfrentava a crente, gente, ele enfrentava direto o poder da germinação. E veja que Jesus vai dando corda. Ele vai quebrando tudo. A Bíblia diz que pelo aperto, pelo pisar, pelo arrasar, ele ia fechando, vou usar o termo, igreja. Ele deixou Jerusalém quase vazia, exceto os apóstolos. Olha o grau que ele chegou. Mas a semente não parava. A colheita não parou. Samaria, enquanto ele perseguia, um crente sem nome, não era presidente, era um simples evangelista chamado Filipe. Entra em Samaria, e quem mandava em Samaria? O Simão, o mágico, pela arte da magia. Chegou pregando para colher, pregou Jesus, a cidade toda pegou fogo, até Simão rasgou o livro e aceitou, foi colhido pelo poder do evangelho. A semente chega em Damasco, e Damasco é colhendo, e o doutor sabe, eita, o negócio pegou lá em Damasco. Vou para lá e vou mostrar quem sou eu. Vou arrasar. O homem no ápice do apogeu da fama, o mais importante, a principal arma do judaísmo contra os crentes. Com autoridade, respaldado pelo judaísmo, pelo jurídico, pelo sistema religioso. Eu acho lindo quando Lucas disse que foi perto do meio-dia que ele ia para Damasco. Perto do meio-dia, olha o poder. Se você olhar a ciência física, ao meio-dia é a maior explosão do Sol. Diz que chega a atingir 2 milhões de graus Celsius. É a força total do Sol, é o meio-dia. Quando ele expõe toda a sua glória. Perto do meio-dia, lá vai Saulo para Damasco. E desce um brilho do céu, que brilhava mais. Ele já cai com a cara no chão, e o soldado cai, e só tem a única alternativa, porque ele sabia que ele era algo superior. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou a semente que foi sepultada, mas germinou. E agora você vai ser minha testemunha, vai levar o meu evangelho, vai colher entre os gentios. Deixa-me resumir. O nome dele assustava. Era o top line. Se converte, já chega em Damasco cego, orando, jejuando, e sem falar mais nada. Olha a simplicidade, gente. O quanto a simplicidade não pode se afastar de nós.
O segredo não está no falar bonito, porque senão eu não estaria aqui. O segredo não é brilhar o externo do corpo. Não, não. O segredo está de dentro para fora. O segredo está dentro, é a semente. O segredo está dentro. Ananias, salvo engano, Ananias, simples, olha onde Jesus vai, gente. Eu cheguei um jovem que vinha para cá, ele está no endereço tal, ele está orando, está jejuando agora, e eu quero que você vá lá. Senhor, quem é ele? O nome dele é Saulo, misericórdia. Esse homem é poderoso. Eu tenho ouvido o que é que ele tem feito e como ele vem fazer aqui. Ele veio nos prender, nos calar. Eu já quebrei ele no meio. Ele agora é o vaso nas minhas mãos. Vá orar por ele. Ele chega na casa que ele estava hospedado, não menciona nem doutor, já é irmão Saulo. Se fosse nordestino, tinha dito: ô cababicha, levanta a cabeça agora. Não é, baiano? Ele não tinha dito assim? O Jesus que te encontrou no caminho me enviou aqui. E eu vou orar por você, você vai recuperar a visão e vai ser cheio do Espírito Santo. Levanta a cabeça, rapaz. Diga para quem está ao seu lado: no dia que você se achar que é alguma coisa, baixa a bola, filho. Eu vou contar um pequeno brecha que é normal para motivar você. Deus me deu a graça de pregar quase todos os meses fora do país, pregar nas nossas convenções da CGADB, pregar nos maiores congressos, como estou aqui hoje. E como ser humano, às vezes eu vim dos Estados Unidos na semana passada, eu vou para a semana, e às vezes eu venho de primeira classe. Olha, você chega, gente, você sabe que o negro, mesmo não querendo, mas é escanteado um pouco. Aí chega aquelas louras: doutor, por favor, o senhor quer um champanhe, uma castanha do Pará? Não, obrigado, senhor, eu quero água. Estou aqui para lhe servir. Aí passam os famosos, dá um tapinha, tu está na primeira classe, tapinha nas costas. Aí o coração diz: tu é o cara. Tu está abafando. E você se empolga. Aí quando eu chego em casa, eu ainda moro numa rua sem asfalto. Aí a minha esposa diz: como foi lá? Eu digo: foi benção demais, fui até de primeira classe. Ela vai na geladeira, traz uma bacia cheia de cana, bota na mesa, eu já sei. Começa a chupar cana antes de almoçar. Enquanto o dente dói, o caldo cai pela bochecha, o Espírito Santo diz: para não esquecer de onde eu te tirei. Se você me visitar, você vai chupar cana comigo. Eu tenho plantada no meu quintal. Quando o meu egoísmo quer me botar como alguma coisa, cana no nego, cana no nego, cana no nego. Você vê a simplicidade veio em cima de Paulo. E está pensando que a igreja, os crentes, comemoraram. Não. A Bíblia diz que a única coisa que falavam é: lembra daquele rapaz que nos perseguia? Agora é crente também. Jesus escolheu. Agora olha o poder da semente. Ele agora entra, depois de passar o processo, ele agora vai colher aonde não tinha sido colhido. A semente vai germinar em toda a Ásia, Chipre, Ponto,
Capadócia, Antioquia da Pisídia. E na Antioquia da Pisídia, ele é chicoteado, é expulso pelo sermão. Ele vai para Licaônia. Na Licaônia, ele perde o privilégio de romano. É chicoteado até acharem que ele morreu. Ele arrasta para fora da cidade, que já é um cadáver. Os irmãos sabem, ele ainda respirava, recupera. Ele não desiste, porque foi impregnado dele o dever de colher. A colheita ainda não acabou. Não posso parar. Volta para Jerusalém, vai a segunda viagem na Ásia. O Espírito Santo não deixa ele pregar na região. Ele ouve a voz da Europa, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora ele vai colher na Europa. Olha o poder da semente. Em síntese, a Bíblia diz que a primeira cidade importante a ser colhido foi Filipe. Agora olha o que é que o poder da semente faz. Ela caiu na beira do caminho, ela caiu nos espinhos, ela cai na rocha e ela cai na terra fértil. E ela ela nasce, ela produz. Quando ele chega em Filipe, a primeira alma a ser colhida é uma asiática, chamada Lídia, empresária do ramo do tecido. A segunda alma a ser colhida é uma grega endemoniada. A terceira alma a ser colhida é um romano, o carcereiro. Olha o que a semente faz. Ela não tem distinção. Ela salva preto, branco, asiático. Ela vai germinando. É preso, chicoteado. Quando descobre que ele tinha cidadania romana, vão pedir perdão, porque ele era imune, mas ele nem usou esse direito, por conta da responsabilidade da colheita. Pedem perdão, ele vai para a região mais importante, grega romana. Aí ele vai passar por Tessalônica, é bronca, mas colhe. Ele vai passar por Bereia, é difícil, mas colhe. Ele vai passar em Atenas, é difícil, mas colhe. Chega na principal e a mais importante cidade do Istmo, do canal que ligava toda a rota comercial da Ásia à Europa, Corinto, opulenta. Veja que Corinto foi tão difícil de colher que ele mesmo disse: eu não vou pregar mais. Chega! Aí de noite vem o semeador e diz: Paulo, eu tenho muita gente aqui, fala e não te cala. Diga, vai dar para desistir mais não, filho. Diga para quem está ao seu lado. Diga, não dá para desistir mais não. Deixa o couro comer. A colheita ainda não acabou. Veja que Corinto foi tão difícil que ele diz que quando a alta cúpula, os importantes não aceitaram, o evangelho, a semente foi colhendo pelas beiradas. Por isso que ele diz: quando vocês aceitaram o evangelho, pensem, tinha alguém entre vocês importante? Ele diz: olha o que Deus fez com vocês. Ele escolheu quem não era para confundir quem era. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Isso quer dizer, vocês não eram nada, era periférico. E o evangelho foi lá e pegou vocês. Depois dele passar 1 ano e meio, depois com 3 anos, ele soube a divisão de Corinto. Aí isso é que é bonito, gente. É uma das maiores lições para nós. Quando ele soube que todo aquele trabalho
que ele estava colhendo, a mais importante igreja do continente europeu, a mais poderosa, estava rachada por conta da pressão da filosofia grega. Ele diz: eu não acredito. Eu estou sabendo que vocês estão escolhendo grupos. Uns dizem que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e até outros que é do grupo de Jesus. Olha o que é que ele diz. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ele escreve isso: por acaso eu morri na cruz por vocês? Não é coragem? Não é muita humilhação? Simplicidade? Por acaso eu batizei algum de vocês, exceto algumas famílias? Graças a Deus que eu não batizei vocês. Eu pergunto a vocês: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, ele regou, mas Deus é quem faz o resto. É Deus que faz crescer, é Ele que faz a semente germinar. Só nada não, gente. Um homem na estirpe daquele, um homem com o conhecimento que ele adquiriu e o respeito, ele diz: eu abri mão de tudo, porque eu podia usar isso, mas quando eu cheguei para pregar este evangelho em vocês, eu não usei o meu conhecimento, nem filosofia humana, mas eu preguei o evangelho de poder. Eu preguei Cristo, e Cristo crucificado e ressuscitado. Estou eu falando dentro de corações de mente nesta noite, mas esta noite é especial, porque eu estou renovando. Recebe pelo poder da palavra o renovo da colheita. É conferência. Confere aí aonde tu estás. Confere aí e coloca na tua mente: não posso parar, a colheita ainda não acabou. Fomos chamados para colher aonde não semeamos. É muito privilégio, porque na colheita tanto recompensa vem para nós, e alegria para quem semeou, alegria para quem semeou. Por isso que quando a alma se salva, a alegria lá em cima e a recompensa para nós. A pressão filosófica foi tão grande que arrancaram o ânimo da igreja de Corinto. Ele podia desistir de Corinto, pelo que ele fez. Ele podia desistir de Corinto. O semeador poderia desistir de Corinto. Mas ele não desiste. Ele vai desfazendo toda a pressão da filosofia romana, que já tinham arrancado da mente dos irmãos até o poder da ressurreição, do arrebatamento. A questão de Epícuros e de Zenon
já tinha arrancado da mente dos irmãos e colocado a arte da vivência, sem liberalidade, mas viveu o máximo de prazer na terra, porque não havia mais vida após a morte. Ele poderia desistir depois de tudo que fez. Ele mesmo diz: eu não ganhei um centavo de vocês, eu trabalhei com as próprias mãos. Ele diz: muitas vezes eu passei fome, eu não tinha o que vestir. Me ajuda a continuar, Jesus. Ele vai desconstruindo, e chega no capítulo 15, ele vai dizer: irmãos, se Cristo não ressuscitou, é em vão eu vou estar pregando. Mas se Cristo ressuscitou, levantem a cabeça, porque eu prego, porque eu tenho certeza. Deixa eu dizer um mistério a vocês: nem todos nós dormiremos, mas ao som da última trombeta, nós não vamos primeiro do que os que já dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, no abrir e fechar de olhos, e seremos transformados e levados aos céus. Nos encontraremos com eles nas nuvens e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aí, irmãos, olha o que é que ele diz: vai, aconteceu o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Aí ele dá uma brecha para motivar os irmãos, que nós vamos subir cantando, tirando onda da morte e do inferno. Ele diz: isso aqui é um pensamento meu. Ele diz: então vai cumprir o que está escrito. Então implica dizer que vai ser tão rápido, mas ainda vai tirar tempo, dá tempo para a gente tirar um desaforo com a morte e com o inferno. Ele diz: aí nós vamos subir cantando: onde está a morte, o teu aguilhão, onde está inferno, a tua vitória. Mas graças a Deus, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa. Há uma recompensa. Fique de pé, por favor. Pastor Osmar, com todo respeito, me permita, me ajuda aqui, companheiro, por favor. Se você, eu gosto de interagir, fica mais claro. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou se for íntima, vira para ela assim, como eu estou com o meu companheiro aqui, vira, olho a olho assim, com todo respeito, e diga para ele: não estou nem aí, não quero nem saber como você chegou nessa conferência, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair mais simples, sabendo do poder da semente, que é Ele que faz. Agora me faz um favor: se depois dessa conferência tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu ia parar de colher, que eu já tinha terminado e que ia desistir, diga: ele vai ter que me engolir, eu vou continuar colhendo, eu vou continuar colhendo. Abraça ele. Não podemos parar, porque a colheita ainda não terminou. A colheita ainda não terminou. Obrigado, meu pastor.